Bom, gente, então o exercício que tinha ficado para casa era esse aí do semáforo, né? Então, o semáforo da figura ao lado, ele é sustentado por dois cabos de aço que são presos a postes que estão em cima da calçada. Sabendo que esse equipamento, né, que o semáforo pesa 43 kgf, determine as forças que atuam nos cabos AB e BC capazes de manter o equilíbrio do sistema. Então, aquele papo que a gente vem falando com vocês desde o início. Para que haja equilíbrio de um sistema, é necessário que a resultante seja igual a zero. Então, sempre, o sistema está em equilíbrio, o resultante é igual a zero. Então, o primeiro passo qual é? A gente identificar quais são as forças que estão atuando aqui. Então, a partir do momento que eu identifico as forças e consigo montar o meu esquema de forças, né, que a gente chama de diagrama de corpo livre, né, eu nem falei esse nome para vocês porque é nome técnico da física, não sei se é tão importante, mas o nome é diagrama de corpo livre, que é aquele desenho que a gente faz aqui apontando as forças. Então, quando a gente monta esse esquema das forças, a gente consegue visualizar como é que a gente vai fazer para que essa resultante dê igual a zero, e aí eu consigo calcular cada uma que está atuando aqui. Então, a gente tem lá o peso do semáforo, que é uma força vertical, né, direção vertical, sentido de cima para baixo, que vale 43 kgf. Para que esse ponto não desça nem antes para a direita, nem antes para a esquerda, nem antes para a direita, esse cabo aqui vai ter que fazer uma força para a esquerda e para cima, e esse aqui também vai ter que fazer uma força para a direita e para cima. Então, eu vou ter lá no meu cabo AC, eu vou chamar de F1, a força que está para a esquerda e acima, e vou chamar de F2 a força que está para a direita e acima. Pronto. Se eu tenho três forças e a minha resultante tem que ser igual a zero para que haja o equilíbrio do sistema, então com essas três forças eu tenho que montar um triângulo. Se eu montar um triângulo, está resolvido o meu problema. Aí basta analisar o triângulo e a gente consegue, por alguma relação que exista no triângulo, alguma relação trigonométrica, a gente consegue descobrir qual é o valor dessas outras duas forças. Então vamos desenhar de modo ampliado. Vou desenhar aqui o peso, que são 43 kgf, apontando para baixo. E aí aquela questão que eu disse para vocês, né, do percurso. Então, eu tenho que sair desse ponto e tenho que chegar novamente nesse ponto. Então, eu saí daqui e caminhei para cá. Vou escolher desenhar a força F1 inclinada para cá, para continuar o meu percurso, tá? Então, essas forças são proporcionais em tamanho a essas que estão aqui em cima. Essas de baixo são proporcionais a essas que estão aqui em cima. Essas de baixo proporcionais a essas que estão aqui em cima. Então, se eu sair daqui e desci, depois caminhei inclinado subindo para a esquerda, agora eu tenho que voltar inclinado subindo para a direita para encontrar o início novamente dessa força que é o peso do semáforo. E é justamente essa a direção e o sentido da outra força que falta, que é F2. Consegui montar o meu triângulo. Então, com o meu triângulo montado, eu agora vou analisar quais são os ângulos dele e aí eu consigo determinar quanto vale F1 e quanto vale F2. Então, vamos olhar aqui. Primeiro, vamos partir desse ângulo. Ó. Esse ângulo é o ângulo que a força F1 forma com a direção vertical. Olha só, se eu olhar para cá, eu já tenho esse ângulo aqui, ó. F1 com a vertical, ó. Ele vale 70 graus. Não está na mesma posição, mas é o mesmo ângulo. E se eu olhar aqui diretamente, ó, é a mesma posição e o mesmo ângulo, ó. Ângulo que F2 forma com a vertical, ó. Ângulo que F2 forma com a vertical. Vale quanto? 75 graus. Então, aqui eu vou ter 75 graus e aqui eu vou ter 70 graus. Nem todo o desenho, os ângulos que aparecem aqui, são os ângulos que vocês vão completar aqui, tá? Até agora, eu acho que esse é o primeiro que os ângulos aqui vêm direto para cá sem a gente ter que fazer alguma outra coisa. Então, cuidado que nem sempre será assim. Precisa de fato analisar. Então, ó, ângulo que F2 forma com a vertical, que está na mesma posição, ó, ângulo que F2 forma com a vertical. E ângulo que F1 forma com a vertical. Ângulo que F1 forma com a vertical. Então, aqui 75, aqui embaixo 70. 75, embaixo 70. Uma das condições de existência de um triângulo é que a soma dos ângulos internos seja igual a 180. Então, tendo 70 aqui, tendo 75 aqui, para completar esse triângulo, faltam 35 graus. E agora, conhecidos os ângulos internos e conhecidos os lados do triângulo, eu posso montar o que a gente chama de lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que esse lado está para esse ângulo, assim como esse lado
esse lado está para o seno desse ângulo, assim como esse lado está para o seno desse outro ângulo, assim como esse lado está para o seno desse outro ângulo. Ou seja, cada lado está para o seno do ângulo oposto. Então, nós vamos escrever nossa lei dos senos. F1 está para o seno de 75, assim como F2 está para o seno de 70, assim como 43 está para o seno de 35. Bom, separando aqui, né, a primeira dupla, F1 seno de 75 igual a 43 seno de 35. Resolvendo aqui, ó, vou passar esse seno de 75 para cima para determinar quanto vale o meu F1. Então, F1 vai ser igual a 43 vezes seno de 75, dividido pelo seno de 35. Isso vai me dar um valor de 72,41 kgf. Usando agora a outra parte da igualdade, F2 sobre seno de 70 igual a 43 sobre seno de 35. Para determinar o F2, vou isolar o F2, pego esse seno de 70 e jogo lá para cima multiplicando. Vai ficar 43 vezes o seno de 70, dividindo pelo seno de 35. Efetuando as contas, eu vou encontrar um valor de F2 igual a 70,45. Então, notem ó, que, embora essa força aqui seja de apenas 43 kgf, olha quanto vale o módulo ou a intensidade dessas duas outras forças. Ó. Elas são quase o dobro dessa daqui. Isso se dá porque, se vocês imaginarem, e aí vocês podem fazer essa experiência em casa, né? Pega um pedaço de barbante, ou se for uma corda com peso aí com 1 quilo ou 2 quilos, é melhor que vai sentir melhor. Procura manter a corda completamente, né, na horizontal para você ver como você faz muito mais força se você for deixando esse peso abaixar aqui mais, ó. Porque à medida que ele vai abaixando, ele vai chegar num ponto que você junta os dois cabos, né, porque o ângulo vai fechar, e aí você está fazendo em cada cabo só a metade desse peso que está aqui embaixo. Então, tenham sempre atenção, esse valor não é um valor absurdo, tá? Quanto mais aberto for esse ângulo, ou seja, quanto mais obtuso for esse ângulo, maiores serão as forças que atuam aqui nesses cabos, tá? À medida que eu diminuo... Sim? Pode falar. Professor, Sim? deixa eu te fazer uma pergunta. No caso aí, eu sei que o exercício não pede, mas a gravidade também influenciaria nesse valor aí, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Quando a gente fala em 43 kgf, kgf é unidade de força, não é unidade de massa, tá? Então, 43 quilos é unidade de massa, 43 kgf é unidade de força. E o peso é uma força, já está aplicada a gravidade aqui, tá bom? Ah, beleza, beleza, Tá? obrigado. Cuidado, porque quando você fala se você fala só 43 kgf, é unidade de massa, tá? 43 kgf é unidade de força, então isso aqui representa de fato o peso. E o peso é a massa vezes a gravidade. Ah, beleza, Ok? obrigado. É só questão da Ok, ok. unidade. Então, de fato, se tivesse escrito aqui, ó, tem a massa de 43 kgf, aí primeiro você tem que achar o peso, tem que multiplicar pela gravidade. Tá bom? Tranquilo. Show de bola, obrigado.